Olá, papito! Boa noite! Que bom ver você aqui, que saudade! Saudade, pai da Carol acabou de entrar, muita saudade. Renato, boa noite. Ângela, Carol. Não perdeu uma até hoje com a gente, né? Pois é, temos uma presença especial hoje, pai da Carol. Boa noite, como vocês estão? Como passaram aí a semana? Tê, como que você tá? Tudo bem? Começou o tratamento? Tá se sentindo melhor? Carol falou que a mãe dela também tá assistindo. Deixa eu fixar aqui o tema da live, gente. Carol, minha amiga. Tiago, boa noite. Saúde emocional. Hábitos. Oi, Regina, minha prima, que também não perde uma. Boa noite. Tia Meire acabou de entrar, também sempre que pode estar aqui com a gente, né, Carol? Deixa eu fixar aqui o tema da live e já te chamo. Saúde emocional, como ambos crenças, padrões e todas as emoções. Muito bem. Boa noite. Sejam bem-vindos. Mais uma noite aqui com vocês. Eu e a Carol trazendo um tema muito legal, muito importante. A partir do reconhecimento dos nossos hábitos, das nossas crenças e dos nossos padrões repetitivos, nós podemos gerenciar aí melhor as nossas emoções, né? Vou chamar a Carol então e aí a gente começa os recadinhos antes de entrar no tema. Vera, minha mentora, minha mestre de aromaterapia clínica, que honra! Bastante gente diferente hoje aqui, Márcio é nosso amigo meu e da Carol de muitos anos, né, Carol? Tia Roseli. Olá, tem bastante gente que tá entrando aqui que eu não conheço.
Oi, Oi, Cá. oi, Boa noite, tudo bem? tudo bem? E Nossa, aí? quanta gente ilustre aqui, né? Pois é, Tô até emocionada. hoje deu de aparecer um monte de gente diferente que nunca veio e que são especiais para nós, né? É, com certeza. Muito bom, muito legal. E aí, Carol, tudo bem? Como foi sua semana? Ué, tirando a correria da maternidade, tá tudo ótimo. Mas a correria, Normal, né? mas a correria é boa também, né? Dá pra, ainda mais assim, né? Nesse isolamento, tá incrível esses dois aqui. Mas tá São ótimo. os desafios, né? Que pessoais aí que a gente até vai dar alguns exemplos hoje, né? Sim, com certeza. Olha, o meu celular aqui tá carregando enquanto eu falo, então se eu desaparecer foi porque ele não carregou direito, e aí, mas eu volto, tá? Mas ele tá carregando. É Tá que bom, problemas técnicos. essas lives é sempre assim, né? Um monte de coisa que no improviso, né? Ao vivo, né? Assim, né? Vamos no improviso. É. Aprendendo a lidar com improvisos, que também é É, muito importante, né, nos dias de hoje. com certeza. Você quer falar um pouco sobre Eu vou dar o o sorteio? recadinho do sorteio. É, tá falhando um pouquinho o seu sinal, Cá. Não sei se é o Wi-Fi, o que que é. É, tá aqui no Wi-Fi de sempre, né? Mas vamos ver. Falhou um pouco também na hora que você falou. Ah, tá. Mas agora voltou. Deve ser a conexão, então. Boa noite aí para quem eu não conversei, para quem eu não vi, que entrou depois. Para quem não me conhece, meu nome é Camila, sou enfermeira de formação, acupunturista, terapeuta. Trabalho com terapias integrativas, como aromaterapia clínica, cromoterapia, terapia com cristais, meditação, todas técnicas aí para equilibrar a nossa saúde física, mental e emocional. Antes da Carol começar a falar, se apresentar e entrar no tema, queria falar para vocês que a gente vai ter outro sorteio hoje, tá? Vai ser um pouquinho diferente do que foi com a Fernanda na sexta-feira, mas eu vou deixar para passar as regras no final. Só vou falar para vocês agora no começo que a gente vai sortear uma sessão para uma pessoa, uma sessão de psicoterapia com a Carol, tá? E uma avaliação comigo para terapia floral e para aromaterapia. Então, aí no final da live, a gente vai colocar as regras, tá bom? Vai ser um pouquinho diferente do que foi na sexta-feira. Teve uma confusãozinha, porque foi a primeira vez que eu fiz o sorteio por um aplicativo, né? Do celular, pelo sorteio Gran. E aí as pessoas comentaram várias vezes, né? Colocaram vários comentários. E o sorteio Gran, ele não faz distinção de nome, né? Ele sorteia. Então, assim, se você escrever 10 vezes, você vai estar aumentando a sua chance de concorrer, né? E aí não é justo, porque não é todo mundo que, né, pode ficar colocando toda hora o nome ali. Foi engraçado. Mas então aí eu deixo para falar das regras no final. A gente já percebeu que o tempo aqui passa muito rápido, né, Carol? Ou como passa, O porque tempo nas lives voam. é, Quando a gente olha, já é o momento de encerrar. Então, novamente, se cair, se der o tempo, eu vou avisar vocês 10 minutos antes. Hoje eu coloquei o celular para despertar. 10 minutos antes eu vou avisar. Se a gente ainda não tiver encerrado e cair a conexão, a gente volta novamente para encerrar, tá? Então, todo mundo tá ouvindo bem? Todo mundo prestou atenção na parte do sorteio? Vão me dando aí um feedback de som,
de conexão, se todo mundo entendeu como vai ser o sorteio. Eu acho que não Uhum, tá com a transmissão ruim aqui de você estar ouvindo bem, né? O que eu tô falando, também a imagem tá boa. uhum. Às vezes dá umas falhas, mas aí Para vocês vão você me tá sinalizando. tudo, para você tá tudo bem, Cá. Tá, Carol falou que tá. o som tá falhando lá para ela. Ninguém falou mais nada. Tia Roseli, tudo certo? Então tá, vamos prosseguir. Então, o tema de hoje é sobre saúde emocional, né? Dando continuidade aí aos temas que a gente vem trazendo desde a primeira, ouvindo também as sugestões de vocês. E aí a gente resolveu focar hoje na questão de hábitos, crenças e padrões repetitivos. Como que hábitos, crenças e padrões repetitivos atuam nas nossas emoções. Então é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho para vocês. Para entrar no tema e eu dar a palavra para a Carol, a gente queria iniciar com uma frase muito famosa do Jung, que vocês já devem ter ouvido, que é assim: não há despertar sem dor, de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando ao limite do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Então, essa frase de Jung, ela é muito usada na psicologia, né? Nas terapias integrativas também, no coaching, porque nós acreditamos que o ser humano, ele ainda está num estágio evolutivo onde ele precisa sentir, né? Sentir na pele as mudanças acontecerem, as mudanças internas, as dores, as aflições, para ele ter um despertar de consciência, que é o que está acontecendo agora nesses últimos 2 meses com muita gente, né? Então, as pessoas, elas às vezes esperam chegar mesmo no limite, no seu limite, tanto emocional como físico, para procurar uma ajuda, para procurar uma terapia, para procurar um auxílio, né? E é isso que o Jung quer dizer nessa frase. E que as pessoas têm muita dificuldade de olhar as suas sombras, de olhar a sua escuridão, de olhar os seus pontos de melhoria, né? Então elas vão postergando, procrastinando esse olhar interno para suas emoções. E com isso, muita coisa vai sendo adiada, sonhos, projetos, né, Carol? E aí a gente queria iniciar então com essa frase para vocês irem refletindo aí sobre isso. E agora eu vou passar a palavra para a digníssima minha amiga Caroline Scarpita. Nossa, né? Daqui a pouco a gente vai virar figura pública, né? Com tanta live. A Camila tá bombando nas lives, assim, tá sensacional. Ela tá convidando as pessoas, para falar dos temas, né? Sempre Eu relacionado. acho interessante, eu acho importante as pessoas conhecerem assuntos É, diferentes, né? com certeza. E é um Que momento que agora apresenta. a gente consegue ter mais tempo de assistir também, né? Mais tempo, entre aspas, né? Mas por conta dessa questão desse isolamento, né? Então vamos fazer dele uma coisa mais produtiva e agregadora, né? Bom, vou Sim, falar sim. rapidinho. Eu sou psicóloga, né? Acho que as pessoas que estão entrando aí, a maioria já me conhece. Se passou algum nome aí que eu não conheço, então eu sou psicóloga e coach, né? A minha formação. Trabalhei bastante tempo em RH e desde 2015 resolvi seguir na área clínica. Então, a Camila foi bastante parceira aí nesse começo e desde então a gente segue, né? Somos amigas há muito tempo, da época da escola, na verdade. E aí depois seguimos carreiras diferentes, mas aí de 2015 para cá que eu entrei na área clínica,
ela me apoiou bastante, a gente divide bastante aí o palco da área clínica, né? De trabalhar com as pessoas, com algumas oficinas, cursos, e agora, nesse momento aí da live. Eu sugeri para a Camila, antes de começar, para que a gente começasse com essa frase, porque ela é muito relacionada ao autoconhecimento, e como ela mesmo disse, né, usa-se bastante nas terapias, nos processos de autoconhecimento, sejam eles de qual origem, né? E há ela me remete a uma coisa, né, a uma outra frase, que é do autoconhecimento, que é quanto menos consciência eu tenho, mais eu vou me basear em convicções. O que são as convicções, né? É aquilo, quando eu falo, eu estou convicto disso, eu tenho certeza disso, né? Eu acredito muito nisso. Então, o que é eu ter consciência? Quanto mais consciência eu tiver, ou seja, quanto mais conhecimento eu tiver, quanto mais autoconhecimento, desculpa, né? Quanto mais autoconhecimento eu tenho, mais eu consigo tomar decisões conscientes, decisões planejadas, né? E não só ficar naquele caminho das minhas convicções, que é aquilo que eu acredito e pronto, né? E aí, partindo desse caminho, né, que a gente colocou no tema da live, essas convicções, elas vão... É um conjunto também das minhas experiências de vida. Então, os hábitos que eu tenho, que eu adquiri ao longo das minhas experiências, as crenças que eu fui criando. Esses hábitos, essas crenças, essas convicções, elas vão me levar por um caminho, se eu não trabalhar, se elas ficarem me prendendo e me limitando, elas vão me levar para um caminho de padrão de repetição, repetição de comportamentos, né? Padrões repetitivos. Então, só para começar um pouquinho com essa parte mais de conceitos, e aí a gente vai abrindo um caminho para mais reflexões. Então, o que faz, né? Como que a gente desenvolve esses hábitos e essas crenças, né? O que são os hábitos? Hábito é aquilo que faz parte da nossa rotina, da nossa vida, que a gente adquiriu também ao longo da experiência, ao longo dos anos com as nossas experiências. E os hábitos, eles são desde aqueles hábitos, né, do dia a dia, de saúde, alimentação, dentro de casa, como eu me comporto, como eu gosto de organizar, até hábitos que eu vou levando para o externo, né? Como eu sou no trabalho, como que eu me comporto nas minhas relações, quais hábitos que eu tenho, né? A gente fala, esses hábitos me incomodam, esses hábitos tem que mudar porque não é bom, seja ele alimentar ou seja ele de qualquer outra origem, mas que é meu, faz parte de mim, né? E aí cada um tem os seus hábitos. Além deles, eu tenho as crenças, né? Crença é um termo usado aí no mundo do coaching, mas também tem sido usado muito nas terapias e cada vez mais usado quando a gente vê que eu vou repetindo padrões e quando eu vou buscar a causa, né? Quando eu vou olhar lá para trás, eu tenho essas crenças. O que são as crenças? Também aí ao longo da minha existência, ao longo da experiência que nós temos, nós vamos criando aquilo que eu acredito, né? A convicção, eu tenho uma crença nisso. Eu tenho uma convicção e uma crença. Elas são positivas, algumas são positivas e outras não. As que não são, como a gente já falou em outras lives, ela me limita. Ela faz com que eu acredite naquilo, eu fixo naquilo e eu não me movimento. Ou eu me movimento a partir daquela crença que vai me limitar. E aquilo fica preso, né? Eu não consigo evoluir, tanto no meu autoconhecimento, como nas minhas conquistas, nas minhas realizações externas. Estão me ouvindo? Tá tudo bem aí? Tá bem, Carla? Sim. Uhum. E aí, seguindo nesse caminho, a gente vai criando vários termos, né? Esses termos todos que aparecem aí bonito, mas que fazem sentido pra gente. Que num processo de terapia, de coaching, ou com um processo de autoconhecimento, faz sentido. E é a partir desses conceitos que a gente vai buscando aquilo que vai mais me confortar e qual caminho que eu vou seguir. Então, um dos conceitos que a gente traz a partir dessas crenças e de hábitos que eu vou criando e que me limitam ou que me movem, um dos termos a gente chama de autossabotagem.
que é essa autossabotagem, né? Quando eu falo assim, eu me autossabotei, né? É, Ou, né, a são gente escuta assim, você está se sabotando. Você está se sabotando. O psicólogo adora falar isso, né? Você está se sabotando. São obstáculos que eu vou criar, normalmente são de forma inconsciente, tá? Porque eu acho que ninguém vai ficar criando obstáculos de forma consciente, né? Se é de forma consciente, não está planejado, né? A pessoa não planejou, lá eu quero fazer isso. Então, né, nós temos aí essa autossabotagem, são obstáculos que eu vou criando para eu não chegar naquela minha realização. Né? Eu vou criando, eu vejo quando. Vou dar um exemplo prático, tá? Por exemplo, lá estou no meu trabalho, estou trabalhando numa empresa, não estou contente e tal, e eu fico arrumando motivo para ser mandada embora, ou eu fico arrumando motivo, o meu trabalho não produz, eu não entrego. Né? Quem trabalha em empresa tem. Eu trabalhei bastante tempo em empresa, né? Então eu tenho esse exemplo aí fresquinho na cabeça. Eu tô fazendo isso e eu nem percebo que isso é uma forma de eu tentar ser mandada embora, né? Então, se eu for mandada embora, é melhor que eu acabe com esse sofrimento. Então, eu não tenho a responsabilidade e nem o planejamento de tomar consciência, né? E falar, não, vamos agir de forma coerente, de forma adulta, que somos adultos, né? E Sim. vou me planejar para procurar um outro emprego, ou então eu vou conversar com o meu gestor para ver como que ele pode me ajudar, enfim. Não, mas eu vou pelo caminho eu vou fazer tudo isso, eu quero ser mandada embora, quando eu vejo, eu já estou aí e eu posso ser mandada embora por justa causa, por exemplo. Ou seja, eu vou me dar mal, né? Ou se eu não for mandada embora por justa causa, eu posso não conseguir um outro emprego adequado, ou eu não conseguir uma outra colocação que esteja aí de acordo com o que eu preciso. Ficou claro? Ficou confuso? Tem bastante pergunta já, Cá. Tá. E aí o auto-boicote, que é a outra palavra também que a gente usa, né? Você está se boicotando. Ela tem a ver com as situações que dão erradas e que eu fico insistindo naquilo. Eu vou alimentando aquilo o tempo inteiro. Eu já vi que aquele caminho não vai dar certo, né? Eu já sei que tem até uma parábola, uma analogia que a gente faz do andar na calçada, né? Eu sei que naquela calçada tem aquele determinado buraco que ainda não arrumaram, mas eu vou nele mesmo assim. Aí eu caio no buraco. Aí depois eu levanto e falo, foi sem querer, eu não vi. Mas no outro dia eu vou lá fazer o mesmo caminho e eu já sei que tem aquele buraco, mas agora eu já sei que tem aquele buraco, então eu vou desviar. E aí quando eu vou, eu chego e eu caio no buraco de novo. Mas você já não Legal. sabe que tem, você já não sabe que tem um buraco ali, por que que você vai continuar nele? Não, mas agora eu já entendi, agora eu sei que se eu ficar um pouquinho mais de lado eu não caio, mas aí eu vou lá e eu caio de novo. Então, que situações que eu estou repetindo, né, que tem a pergunta que a gente colocou lá no nosso post, Uhum. que os acontecimentos se repetirão até que ocorra o completo aprendizado. E pode mudar, então, independente da sabotagem e do boicote ter pequenas diferenças, bem pequenas né, no conceito, o resultado é o mesmo. O resultado é a minha insatisfação, a minha frustração, né, a minha falta de autoconfiança e aquele ciclo se repete. Nos meus atendimentos, é muito comum eu abordar esses assuntos nos meus atendimentos, quando a pessoa me traz conteúdo, né? Então, numa sessão de terapia, fica mais fácil identificar onde está o boicote e a sabotagem, porque é uma troca. Aqui eu estou falando uma parte conceitual, né? Então, é Uhum. uma troca entre o cliente e o terapeuta, então é mais fácil de identificar. Mas, Uhum. independente da diferença entre os termos, o resultado é o insatisfatório. Eu vou repetir aquele padrão e aquele ciclo vai se repetir até onde né? Uhum. Até eu aprender. Então, que situações Uhum. que eu estou repetindo que eu ainda não percebi que aprendizado que eu preciso ter? Aí, cá, se você quiser falar ou se você quiser abrir para as perguntas, fica Tá, à vontade. vamos então responder as perguntas dessa primeira parte, que acho que você já trouxe os conceitos, né? Uhum. A Carol tinha feito uma pergunta, mas eu acho que você acabou respondendo, porque ela comentou que ficou claro, que se as crenças elas surgem por um ambiente familiar, experiências próprias ou influências do meio, ou é uma mistura das três? Aí acho que você acabou já É falando tudo. sobre isso, É. né? Uma São as mistura, três, é né? mistura de tudo isso. Uhum. Aí a gente tem a Ju Freitas perguntou se tem alguma explicação
para nossa mente se auto-sabotar? É uma pergunta boa, essa é desafiadora, né? Olha, como psicóloga, é, eu não vejo. Qual foi o termo que ela usou, Cá? Fala de novo a pergunta. Se tem algum motivo, é isso? Se tem alguma explicação para Ah, nossa alguma mente se explicação. auto-sabotar? A explicação, ela não é uma explicação científica, né? Eu acredito, como psicóloga, que os medos, né? São os medos que a gente tem, são as coisas que nós aprendemos, né? Essas crenças que nós trazemos das nossas experiências, né? Isso tudo que a gente aprende faz com que a gente crie um cenário na nossa cabeça das coisas que a gente quer fazer, né? Se ele é favorável, se ele não é, as influências externas, né? Então, o ambiente que eu estou inserida, seja no trabalho, seja no familiar, seja nos amigos, quais são esses relacionamentos interpessoais, o quanto eles influenciam nas minhas decisões. E é o medo, né? O medo do novo, é o medo da mudança, é, enfim, eu acho que são esses fatores, né? Para cada um vai ser de um jeito, né? A explicação eu Isso. vejo nesse ponto, né? Eu vejo mais nesse caminho. Uhum, uhum, uhum. O São Jonatas está mecanismos. complementando a sua explicação, né? Que aí entra nos arquétipos também, a própria defesa do nosso cérebro, né? Diante de tantas crenças, padrões, hábitos que a gente traz, né? Os mecanismos de defesa, né, que nós criamos, eles existem exatamente para isso, né? A gente falou numa das lives sobre o medo, né? Que o medo, ele é uma coisa que nós já carregamos com a gente, e o positivo é que ele põe limite na gente, né? Ele não deixa a gente assim sem referência na vida social, né? Ele coloca um limite, uma certa referência de até onde a gente consegue ir. Mas ele Uhum. também cria os mecanismos de defesa, né? E esses mecanismos de defesa vão atuando. Se eu não presto atenção, entra naquela frase que eu trouxe agora há pouco. Quanto menos consciência, mais eu vou me basear nas minhas convicções. Então eu tenho que ter Sim, as minhas sim. convicções, mas baseada numa consciência muito grande. Quanto mais eu autoconheço, mais as minhas convicções vão ser a minha parceira. Não vai controlar a minha vida, ela vai ser uma referência para mim e não um controle da minha vida. É. E tem que ter a flexibilidade, né? Igual a gente falou na outra live. Quanto mais rígido a gente é e menos flexível, mais a gente vai ficar preso nessas crenças que às vezes a gente acha que essas crenças são positivas, mas elas são limitantes, elas estão É limitando a isso. gente, fazendo com que a gente não evolua em determinadas áreas da nossa vida, né? Aí perguntaram também se a Camila perguntou se a autossabotagem está relacionada com a procrastinação. Então, acho que a gente também acabou já respondendo, né? Que na verdade, pode falar. A procrastinação é uma forma de sabotagem, né? De autossabotagem, de auto-boicote. Ela é Isso, a procrastinação é a própria sabotagem, né? Porque aí isso. eu tenho que entender o porquê, né? Isso que a gente traz, essas teorias, ela consegue ser melhor compreendida num processo terapêutico ou numa autoobservação, se eu já tenho recursos, se eu já sei como é que funciona essa parte de autoconhecimento, né? As pessoas que estão aqui são pessoas que estão envolvidas com autoconhecimento, que participam de lives, né? A gente mais ou menos sabe um pouquinho aí. Então, alguns, né? Não todos, né? Não conheço todos que estão entrando também. Então, eu tenho que saber por quê, né? A procrastinação, ela já é uma autossabotagem, já é um autoboicote? Sim, ela já é. Por quê? Aí vai ter o histórico de vida de cada um, né? Sim, sim, a particularidade de cada um, né? Aí A a Camila que Rose perguntou, né? A Camila já entendeu a foi. resposta, né? A Rose falou que perguntou se a autossabotagem tem a ver com as crenças limitantes. A gente também já respondeu, né? Que sim. Sim. Aí ela comenta também se tem a ver com a falta de autoestima também, né? A Laura pergunta como que ela faz para descobrir quais são esses medos e sair disso. Então, né? Todo o mecanismo, todo o processo terapêutico, né?
ferramentas, recursos de processos terapêuticos, assistir lives, buscar conhecimento, ter informação, ler livros de autoconhecimento, autoajuda, tudo isso, né, traz à luz da consciência o que a gente está fazendo com a gente mesmo. Quais são esses hábitos, essas crenças que estão limitando a gente? Por que de tanto medo? Por que de tanta sabotagem, né? Isso que a Laura falou, tem aquilo, né? As nossas crenças, elas criam a nossa realidade. Então, a partir das crenças que eu tenho, sejam boas ou sejam as que me limitam, eu vou criar a minha realidade, eu vou criar o meu cenário de vida, eu vou tomar minhas decisões, e é assim que eu vou seguir dentro do meu contexto, né? Da onde eu estou inserido, do meio que eu estou inserido. Então, como que eu faço? Eu observo quais crenças são essas. Quais são aquelas que... Como que eu vou saber se é uma crença limitante? Né? A crença limitante, eu vou saber exatamente na repetição do padrão. É aquilo que eu vou fazendo e não dá certo e eu insisto. Chega até a ser teimosia, né? Fala assim, porque se errou uma vez, você vai fazer de novo, né? Persistir no erro, tal. Não é que eu tô errando, é que eu tenho alguma crença. Não tô errando, que, beleza, eu tô errando, então eu não sei. Não é que eu não sei. Eu posso no começo não saber, mas depois se aquilo continua acontecendo, é porque, peraí, vamos parar então e olhar. Vamos parar, respira, olha, né? O que Não está é acontecendo? fácil, né? Não é fácil, não é tão simples quanto parece. Tem pessoas que têm sim mais facilidade de reconhecer o erro e já a partir disso mudar, fazer uma transformação, mas tem pessoas que não, que até caírem em si, até ter um nível de autoconhecimento e de consciência a ponto de parar e falar assim, nossa, de novo eu estou fazendo isso, realmente eu estou me sabotando, né? Ou eu tomo outro rumo, ou eu nunca vou ser feliz nessa área, nesse determinado assunto. Então, às vezes, é inconsciente você repetir erros. Às vezes, você nem enxerga que você está repetindo aquele erro. Né? Por isso que os processos de terapia, os processos terapêuticos ajudam a gente a enxergar isso, né? Tem até um comentário aqui que a Camila acabou de responder. O que fazer para uma pessoa compreender que praticar a Que autossabotagem? pratica, Que né? Que pratica a pratica. autossabotagem? Falar parece não adiantar. Soco na cara resolve? Ah, Precisa chegar nesse... Tiago! Ah, Tiago! Não precisa chegar nesse processo de violência, né? De que aí não é nem autossabotagem, é uma autoviolência já, né? Mas assim, né? Mas, né? A Camila acabou de responder, né? E aí entra uma coisa que a gente já falou também, é que não é todo mundo que consegue assistir tudo, né? Mas a gente já falou até em atendimentos individuais, eu sei que a Camila já falou, eu também falo. E eu tenho que querer, né? Eu tenho consciência. Quando eu tenho consciência, ok, entendi. Consciente, Carol, e agora o que eu faço? Tá, legal, agora você tem que querer, né? Mas como assim? Eu quero, mas eu não consigo. Então, mas é diferente, eu querer e eu não conseguir é outra história, né? Ter a consciência já é uma ótima oportunidade para querer, né? Ter a consciência e aceitar, porque às vezes eu tenho consciência, mas eu nego. Então, mas se eu tenho consciência e aceito, então, ok, agora eu vou buscar um caminho de ajuda, né? Como eu falei, é um processo. O adultecer é este processo, né? A criança ela não tem recurso, ela sabe só fazer a birra, o choro, a manha. Mas conforme vamos crescendo, vamos virando adulto. E o adulto tem recursos, né? Então, sem Importante ser a a gente violência. é importante a gente ressaltar e relembrar os assuntos das últimas duas lives, mesmo porque tem gente aqui que talvez não tenha visto. É importante a gente sempre se acolher na limitação, né? Quando a gente enxerga que a gente está sendo limitado numa determinada atitude, né? Ação, se acolher e não se julgar, né? E não se julgar. Não ser crítico em excesso, porque o não acolhimento e a autocrítica em excesso, o autojulgamento em excesso, faz com que a gente também não consiga mudar. A gente primeiro tem que aceitar. A gente não ouve muito isso. Primeiro você reconhece, tenha consciência daquilo que você está repetindo, que não está dando certo na sua vida. Primeiro passo. Segundo passo, você aceita, você se aceita, né? Porque o grande segredo de tudo é a gente se amar.
É a gente se amar do jeito que a gente é. É a gente se ter autoestima a ponto de você se amar do jeito que você é, de você falar assim, não, eu sou assim, eu estou assim. Enxergo, reconheço que eu preciso melhorar isso, que eu preciso mudar isso, evoluir isso em mim. Então, o primeiro passo é a consciência, o segundo passo é se aceitar e se amar do jeito que é. Aí você vai buscar recursos, né, Carol, para uma mudança. Sim, essa parte do se aceitar, né, se amar, já está dentro desse processo de sabotagem, auto-boicote, autoconhecimento, já está tudo dentro desse pacote. E eu entendo isso, né, esse passo todo que a Camila falou, é quando eu tomo a consciência de que eu quero fazer diferente. E não porque eu quero mudar, né? Porque eu acho que a palavra mudar é uma palavra muito pesada, né? Pode ser assim, como eu vou mudar? Mudei. Não tem, sabe, a gente carrega desde o nascimento uma bagagem de crenças, de padrão que a gente vê, que a gente aprende, que a gente escuta em casa, na família, na escola, criança, adolescente, vida universitária, trabalho, né? Quantos papéis aí dá para fazer uma Sim. live só de falar desses papéis que a gente tem que exercer na vida e como que a psicologia olha para isso. Então, né? Mas quando eu tomo consciência de que eu quero fazer diferente aquilo que me prejudica, eu quero fazer diferente aquilo que não cabe mais. E aí eu tornar consciente e querer. Tornar consciente e querer, porque eu posso tornar consciente e escolher não fazer, também é uma escolha, né? Não fazer Sim, também é uma sim, escolha, né? sim, Aí exatamente. sim a gente entra todo nesse processo, né? A terapia, o trabalho da Camila, ou seja, de qualquer outro terapeuta, ele não vai me curar, mas ele vai me dar um caminho de aprendizado para eu levar para uma evolução. E a cura é eu conseguir lidar com os meus assuntos, a cura é eu ter o autoconhecimento, a cura é eu ter o amor próprio, a cura é eu ter a autoempatia, a cura é eu ter isso que a Camila falou agora, né? Não é a Uhum. cura de, vou lá, tô curada, saio, né? Saio dali daquela salinha de atendimento curada. E conseguir gerenciar tudo isso, né, Cá? Entrando um pouquinho na parte das emoções aí, né? Então, tudo isso que a gente falou até agora, esse conjunto de crenças, de hábitos, de padrões repetitivos, eles vão afetar diretamente o gerenciamento das nossas emoções, como a gente lida com as nossas emoções, né? E aí isso vai causar consequências para a nossa saúde mental, emocional e física, né? Aí a Rose comenta aqui exatamente o que eu ia falar agora, que todo Sim. esse processo que envolve a autossabotagem, o boicote que a Carol falou, desequilibra os nossos chakras, né? Eles, todas as emoções, cada emoção está conectada a um chakra e desequilibra e aí, consequentemente, traz um processo de saúde física, né? Uma dor, um sofrimento físico aí, seja agudo, crônico, né? Então, como é importante a gente entender o que é hábito, o que é crença, o que é padrão repetitivo, até valores, né? E saber como a gente gerenciar tudo isso para nossa saúde, né, Carol? A Carol fez um comentário aqui que eu achei muito de uma sabedoria e de uma consciência ótima, né? Eu me Hum. saboto tanto que não consigo ficar muito tempo na terapia. Eu procrastino e depois acabo deixando. Falta mais punho firme para continuar. Assim, é um depoimento assim incrível, sabe? E Muito, não é muito só forte. ela. E não é só É. você, Carol. Não é só Mas a você. coragem, né? Muita Eu tenho gente faz coragem de isso. me expor e de falar, e a Sim, coragem de saber que eu não consigo ainda, né? sim, E tá tudo parabéns. bem. E tá tudo bem, né? Esse depoimento já tá ótimo, porque essa Sim, consciência já é muito boa, né? sim, E então eu acho que essa consciência é o primeiro passo, né? Ela é. pergunta aqui na sequência, como eu faço para ter esse punho? Então, né? É o querer, depende do que você quer, né? É o processo de querer, É, de realmente querer, né, fazer diferente, ser diferente, estar na vida de uma forma sim, diferente, né? isso.
e buscar recursos. Então, as práticas que a gente já vem falando desde o começo das lives. A meditação ajuda, o Ho'oponopono ajuda, a você usar, tomar um floral, usar um óleo essencial te ajuda, porque os óleos essenciais eles vão agir no sistema límbico, né? Sim, Então, os óleos essenciais vão te ajudar a ter fazer esse processamento a nível neuroquímico e ter mais coragem para enfrentar os seus medos, né? sim. A, Aí a Ju fala, né, também aqui, ó, dá um depoimento. A a terapia Camila nos faz um. traz É, luz, a terapia nos traz luz para conseguir enxergar coisas que estão escuras dentro de nós. Cabe a sim. gente ir evoluindo. Aí a Sil, né? Ela fez uma pergunta. Isso faz parte da conscientização do meu problema? O que exatamente? Que aí eu não sei se faltou alguma parte que eu não li. Uhum. Ela fez um comentário aqui em cima. Enquanto eu não Hum, sabia que tinha ansiedade, tinha sérias crises. Hoje eu ainda tenho crises, mas quando lembro que faz parte da ansiedade, eu começo a tentar abaixar a bola sozinha. Isso faz parte da conscientização? Sim, né? Sim. Você talvez antes não sabia que você tinha crises de sim, é. ansiedade. Aí isso era pior para você. Agora não, agora você sabe que você tem, né? Eu costumo orientar as pessoas assim: nunca se rotulem, né? Nunca se rotulem, ai, a minha ansiedade, porque eu sou ansiosa. Isso é muito ruim, como a Carol falou, a gente cria a nossa realidade. Então, quanto mais você afirmar que você é ansiosa, que você tem ansiedade, pior vai ser o seu processo de cura. Então, né, eu estou num momento, né, de ansiedade. Eu estou Uhum. ansiosa neste momento, mas eu não sou. Eu sou paz, né? A gente tem que começar a mudar aí também o vocabulário para começar a atrair, né, vibrações diferentes. Você falou do comentário da Camila, Cá? Não, ela fez um comentário de graça. E quando a sua terapeuta quer te dar alta e o paciente sente que não é o momento? É ela, né? Isso daí é a conscientização que a gente fala, né? Que o terapeuta quer dar alta porque ele entende que a pessoa está num nível de autoconhecimento que ela pode caminhar bem, né? Isso é uma ótima evolução dentro de um processo de terapia, quando o terapeuta identifica que ele tem recursos, né? E que Uhum, pode ter essa confiança, essa autoconfiança, porque quando o terapeuta identifica e o cliente ainda acha que não é o momento, tal, tem que observar se não tem uma autossabotagem, tem que observar se não tem um auto-boicote. Por quê? Né? Eu não consigo caminhar se eu já identifiquei que eu tenho bastante recurso. uhum, uhum. É isso aí. E Cá, aí, ah, tem mais perguntas? Senão eu queria colocar aqui, fazer uma colocação para você também falar um pouquinho mais dessa parte da emoção. uhum. Não, pode. Faltam 20 minutos. 15 minutos. Tá. Só para trazer um pouquinho dessa parte da emoção, né, que a Rose falou, que desequilibra os chakras e você como especialista na área, né, eu tinha colocado assim, como que tudo isso que a gente falou influencia nas emoções e na minha autoobservação, trazendo um pouquinho aí para a parte prática, qual parte do meu corpo eu sinto que afeta? Porque para cada um é de um jeito, né? Tem gente que sente é, cabeça pesada, tem gente que sente dor no corpo todo, tem gente que sente estômago, tem gente que sente angústia, fala que angustia o peito e é uma dor física, tem gente que fica na irritabilidade, são os processos emocionais, né? Mas Sim, trazer um sim, pouquinho para o corpo, que é de cada um, né? sim. Uhum. É, a gente identifica isso nos estudos que chamam metafísica da saúde e psicossomática, né? Até a Uhum, neurociência hoje tem trazido bastante colaboração para essa área. Então, assim, sempre você vai ter um órgão, um ponto alvo,
né? Um órgão-alvo, um sintoma que está sempre ali, que aparece quando você não está bem ou quando aconteceu algum evento na sua vida. Então, aconteceu uma discussão, você discutiu com seu chefe no seu trabalho. Às vezes não é no dia, nem no dia seguinte. Às vezes passar uma semana, você tem uma dor de barriga, seu intestino solta, ou você tem uma crise de enxaqueca. Então, cada um vai estar somatizando num órgão-alvo. Então, todo mundo Uhum. sabe qual é seu ponto fraco. Os órgãos de choque, né? Obrigada, Rose. Todo mundo sabe qual é o seu órgão de choque. É só se observar um pouquinho. Tem pessoas que pegam o estômago, o aparelho geniturinário, a cabeça, o órgão, o pulmão, o aparelho respiratório, a pele, É. problemas de pele. Aí, como identificar a emoção ligada ao órgão de choque? Aí tem as ciências, tem os estudos, tem as terapias que direcionam você, que vão te ensinando a reconhecer isso e a tratar, né? E aí, né, aí a gente pensa assim, né, o corpo fala o que a mente cala, né, ou que a emoção cala. Então, será que eu tô num processo de autossabotagem, de auto-boicote, de crenças limitantes, né, desses termos que a gente usou, né, não sei, vamos ver se o corpo tá falando, né? Eu não Uhum. sei, eu não tô com uma Sempre. alergia, tô com isso, tô com aquilo, meu corpo tá falando, e meu corpo tá falando, Sempre, sempre, sempre. né? Tem pessoas que são mais sensíveis e que percebem mais, outras demoram mais tempo para Uhum, somatizar e para ter a resposta física. Mas sim. todo problema físico, toda doença física vai começar nas emoções e nesse mau gerenciamento desses hábitos, dessas crenças, dessas emoções, né? Sim. E aí vem para o físico, né? É... Com certeza, aquilo que a gente não olha, que nem a Carol falou, aquilo que a gente cala, aquilo que a gente não fala, aquilo que a gente não expõe, às vezes numa discussão, né? Num jogo de pontos de vista diferente, fazem com que a gente somatize. E muitas vezes é instantâneo. É Uhum. instantâneo. Tem pessoas que sentem instantaneamente a cabeça doer, um problema de pele, o intestino solta, né? Ou acabou de passar por um medo, uma situação traumática, aí apresenta algum sintoma físico, né? Então, cada um vai se observar. Isso é autoconhecimento. Saber qual é o seu Uhum. órgão de choque, saber o que você somatiza quando você não está bem, não gerenciou bem uma situação, é autoconhecimento, né? Outra evidência, né, de que as coisas estão indo por esse caminho, né, de sabotagem, boicote, é assim, eu posso mudar o contexto, né, eu vou mudar o contexto, eu vou mudar a situação, as pessoas, o cenário, tudo muda, né, igual aquela coisa de novela, né, mudamos a novela das 6 é um cenário, das 8 é outro e assim vai. Então, Uhum, eu posso mudar tudo, vou mudar o contexto, vou mudar as pessoas, vou mudar tudo e aquilo vai se repete de novo. Se repete aquele padrão, se repete o órgão de choque, vai tudo se repetindo. Então, não é fora, né? É dentro. Então, eu tenho que olhar para dentro para mudar lá fora, uhum, uhum. né? E isso acontece muito, né? Em consultório a gente tem muitos exemplos. Às vezes a pessoa chega e fala assim: olha, eu tinha muita infecção urinária quando eu era adolescente, quando eu me relacionava, tinha namoradinhos, tinha relações amorosas, né? Começava a namorar, tinha infecção urinária. Aí, quando você vai para a metafísica, para a psicossomática, você vê que a infecção urinária, em relação a relacionamentos amorosos, tem a ver com ciúmes e insegurança e posse, né? Aí a pessoa nunca mais teve. Aí, quando ela tem 40, 50 anos, ela tem de novo. Ela começa a ter. Quer dizer, curou? Só porque ela ficou um período sem ter aquilo? Não.
ela não elaborou e ela voltou a ter o sintoma porque alguma área da vida dela, em alguma área da vida dela, ela está sentindo insegurança, ciúmes e posse. E pode não ser relacionado à parte afetiva, a relacionamento amoroso, pode ser em relação a outra coisa, né? Sim. Então, por isso que a gente fala que a cura, ela é muito profunda, né? Ela é muito mais complexa, muito mais profunda do que se parece, né? É, e aí a pergunta, né, essa é o que a gente colocou na live, né, no post. Que situações eu estou repetindo, né? O que eu tenho atraído, né? A repetição, ela vai acontecer enquanto eu não identifico, ou mesmo que eu identifique, mas eu não mudo o processo. Então, o que eu tenho atraído? O que eu tenho atraído de situações? O que eu tenho atraído de pessoas? Não é, né? O que está ao meu redor? Eu estou atraindo pessoas, situações, como? Né, que me levam para que lugar? Uhum. É uma reflexão, né? É uma reflexão que dá para fazer aí por sempre, né? Pensando sempre no contexto atual, e aí a resposta vai sempre modificando também de acordo onde eu estou inserida. É. E geralmente a gente atrai mesmo, a gente repete padrões enquanto a gente não olhou para aquele lugar aonde a gente tem que evoluir, aonde a gente tem que mudar, né? Mudar, melhorar e ressignificar aquele ponto, né? É, faltam 10 minutos, Cá. Como é que vocês estão aí com relação ao entendimento? Só para trazer aí, as pessoas falaram algumas coisas, mas só para o entendimento aí desses O tema termos, mesmo, dessa. né? O tema ficou Da... claro, a gente conseguiu alcançar aí a expectativa de vocês em relação ao tema. Como que foi? Como que vocês estão? A Rose colocou nível da faixa vibratória também. O que que. Acho que foi do que a Camila falou, né? Você viu aí, Cá, que a Rose colocou? Aham, aham. Mas em relação às doenças físicas, né? Acredito. Sim, Sim, e aí a vibração, a frequência, né? Porque a vibração tem a ver com frequência, tem a ver com emoção. Tem até um gráfico que depois eu posso até mostrar para vocês, que diz qual frequência e vibração é determinada emoção. Então, dependendo da emoção que você está, que você não está conseguindo digerir, você vai entrar numa frequência, num nível de vibração. E esse nível de vibração também vai provocar doenças, né? Ah, Cá, se der, não sei se pode, né? Não sei de onde você tem esse gráfico, mas pode colocar no Instagram depois para fazer esse complemento da live, né? Na parte escrita, se você puder colocar num post separado, colocando Uhum, algumas coisas como uma prática, né? uhum, uhum. Sim. É aqui não dá para espelhar, né? Para mostrar. Se eu tivesse É, num outro até dá, mas celular, aí eu até. vai sair o contrário, né? A imagem vai ficar ao contrário. É, Mas depois você coloca lá, eu acho que fica, vai esclarecer essa parte de mais prático, né? sim, sim. Ah, então é isso. Acho que a gente queria dizer para vocês que a influência, né, a influência dos hábitos de vida, crenças e padrões é muito grande nas emoções. Por isso, o autoconhecimento e os processos, né, terapêuticos aí, cada um no seu tempo, cada um dentro do seu limite, né? E aí entra a frase do Jung que a gente começou, até a pessoa chegar a ponto, né, de realmente querer essa transformação, pode demorar e ela pode passar por Sim. diversas situações repetitivas que vão levar ela ao sofrimento. Mas não precisa ser assim, né, em todos os casos. Tem pessoas que conseguem, sim, não chegar a tanto, né, não sofrerem tanto e aí, antes desse sofrimento tão grande, conseguem já modificar alguma coisa,
né? Tem até uma outra frase, eu não lembro exatamente a ordem dela, mas ela quer dizer mais ou menos que as coisas vão acontecendo, se repetindo, e aí eu vou falar que foi o destino que fez aquilo, né? É, Também, né? é, é. É que eu e a Camila, a gente é meio duvidosa falar dessa parte, porque também a gente trabalha uma coisa assim, mais, né? é, Coincidências, energias vibratórias. Então, eu também tenho um pouquinho desse lado aí mais místico, esotérico, mais holístico. É, é, Então, é que assim, é uma crença, né? A é. Carol quer dizer que nós temos Que é uma crença. uma Isso. crença parecida, que é Isso. aqui. Nem tudo, né? Nem tudo acontece na nossa vida por acaso, né? Que Isso. É. existe uma parte da nossa vida que é pré-designada, que é como se fosse um destino, coisas que tem que acontecer com você, que já são pré-programadas. Outras não, outras a gente veio para modificar mesmo, né? É, Mas isso é uma crença nossa, né? sim. Porque, né, nem tudo que eu estou repetindo é o destino que, né, que estou indo porque o destino está me levando, né? E tudo vai Uhum, depender, como eu falei, né, da uhum, autoobservação, do autoconhecimento, do processo que eu quero melhorar, né? Então, uhum, também para uhum. não cair nessa crença, senão vai ser a crença limitante de achar que então tudo é o destino. Aí é a crença Sim, limitante, né? sim. A Laura perguntou se esse gráfico a gente pode aplicar no dia a dia. Pode, porque aí você vai ver lá a emoção, a frequência, aí você vai trabalhar para não é não sentir, você vai trabalhar para não ficar fixa naquela emoção. Então, por exemplo, você sentiu medo, ok, senti medo, aí você começa a trabalhar o medo, ressignificar esse medo. Não, mas peraí, por que eu tô com medo? Para quê? Como que eu posso olhar diferente essa situação? Qual que é a força contrária ao medo? A coragem. Aí começa a estimular a sua coragem, né? Eu vou colocar nos meus histories do Instagram, esse gráfico, e aí depois eu vejo se eu consigo fazer uma postagem dele amanhã no feed de notícias para vocês, tá? Uhum. É. Porque trazer a parte prática sempre dá uma noção, né? Um pouquinho de, né? Faltam 2 minutinhos. Eu não sei se vai dar tempo de eu falar sobre o sorteio. Tá todo mundo aí ainda? É, é, será que é melhor entrar de novo, cá, para falar só sobre o Eu sorteio? acho. Eu acho porque também tem alguns recados que eu quero dar para a semana que Sim. vem, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu e a Carol a gente está fazendo uma live juntas toda semana, né? E eu tô tendo alguns convidados na minha página durante a semana. Aí, a semana que vem, a gente vai mudar um pouquinho o esquema, e aí eu quero explicar por que a gente vai mudar o esquema, o dia e a hora, tá? Da nossa live juntas, e como que vai ser a partir da semana que vem. Então, a gente sai, que já vai dar o horário, e a gente volta de novo só para encerrar, e aí eu vou falar sobre o sorteio, como que vai ser a regra. O sorteio é uma sessão de psicoterapia com a Carol, muito especial, e uma avaliação comigo para tomar florais e para usar os produtos de aromaterapia, tá Que é bom? vida, hein, gente? Eu acho que eu vou participar desse negócio aí, viu? Que eu quero ganhar, viu? Porque olha, toda hora Quer tem produto ganhar? aqui tem para todo Quer mundo aqui, ganhar? tem pro... Acabei de fazer uma entrega para você com 1.000 Ah, é coisas. lógico, eu quero mais. Tem para os meninos, tem para os meus filhos aqui, que eu tenho 2 bebês, tem para mim. Está, beleza. Eu tenho vontade de mergulhar nos produtos de aromaterapia, nos florais, é uma coisa de louco. Mas voltem, viu, gente? Porque tem novidade aí, vai ser bem legal. Semana que vem a gente vai mudar e também vai ter um outro processo que a gente vai fazer durante a semana para quem quiser participar. Então a gente, ó, vai cair 20 segundos. Eu vou sair e aí a gente já volta, tá bom? Eu espero vocês voltarem para dar os recadinhos. Até mais.